Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui sobre alguns fatos, algumas atitudes nossas que podem nos levar a perder a bênção de Deus. Eu quero ler um texto na palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20, versículo de número 7 a seguir. Fala assim a palavra: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram uma congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha, nós estamos aqui com uma passagem bíblica. Essa passagem ela é dupla. Você vai achar mais ou menos a mesma passagem no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 6. Só que tem uma diferença das duas passagens. Lá em Êxodo, no capítulo 17, verso 6, a ordem de Deus a Moisés é que ele ferisse a rocha. Certo? Tá? Foi claro. Estarei de cima e sobre a rocha, e você vai ferir a rocha. Nessa passagem aqui em Números, ele diz assim: olha, pega a vara, vai à rocha e fala para a rocha. Não existe ordem para ele ferir. No capítulo 32, verso 51 de Deuteronômio, a gente descobre qual o pecado que Moisés cometeu. Aí ele fala assim: olha, vós prevaricastes contra mim diante da rocha. A palavra prevaricação é quando nós não correspondemos às expectativas ou não cumprimos o nosso ofício, a nossa ordem. Quando nós não obedecemos e não fazemos aquilo que nos foi ordenado a fazer. Moisés ele fracassou em chegar na terra prometida porque ele prevaricou contra Deus. Quantos de nós, irmãos, que temos o mesmo sonho de Moisés, de entrar na terra prometida, porque a terra prometida é um símbolo da vida eterna, e nós, na verdade, no caminho, nós nos perdemos, porque nós prevaricamos contra Deus, nós damos lugar à ira, nós damos lugar à raiva, nós tomamos decisões pela nossa irritação, afrontamos Deus, deixamos de glorificar a Deus, quando nós deveríamos glorificá-lo. Olha, não está no tempo de contender com Deus. Não está no tempo de brigar com Deus, não está no tempo de pressionar Deus e querer forçar Deus a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Eu sei que muitas pessoas serão levadas a um certo desespero pelas questões de saúde, pelas questões financeiras, pelas questões de liberdade. Mas como nós vamos nos conduzir diante dessa situação? A Bíblia Sagrada diz que Moisés fez isso porque estava irritado com o povo. Moisés tinha carregado esse povo durante todo o deserto. É bom saber que essas duas passagens são distintas, não é a mesma passagem. Uma acontece quando eles estão saindo do Egito e outra acontece quando eles estão chegando na terra de Canaã, depois de quase 40 anos de viagem no deserto. E esse povo afronta Moisés. Eles questionam a falta de água. E Moisés, apesar de ser o líder que era, ele se deixou levar pelas emoções, ele se irritou, ele se ofendeu com o povo. E a sua reação aqui é a reação de quem estava com raiva, de quem estava irritado. Isso, naturalmente, algumas pessoas podem ser levadas a um estado de irritação, a um estado de blasfemar, de falar, e até de tentar afrontar Deus, perguntar onde Deus está, por que Deus está deixando as coisas acontecerem dessa forma. Eu quero te falar uma coisa: não está na hora de nós contendermos com Deus. Não está na hora de nós fazermos além daquilo que Deus nos mandou e nos determinou a fazer. Se você fizer isso, você vai cometer o mesmo erro de Moisés. Moisés, ele prevaricou contra Deus. Prevaricar é ficar aquém daquilo que nos foi ordenado a fazer ou ir além. Nós vemos uma passagem bíblica que mostra alguém que foi além do que Deus mandou fazer. É a Eva.
Capítulo 3 de Gênesis. Deus deu uma ordem a Adão quando ele fez o homem. A mulher ainda não existia, logicamente, mas ele fala o seguinte para Adão: olha, tu comerás de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente vai tentar Eva, no capítulo 3, ela fala assim: o que Deus disse? Eva fala assim: olha, Deus disse para nós não comer e não tocar. Deus nunca disse que não podia tocar na árvore. Ele disse que não podia comer. Quem criou a ideia do não tocar na árvore foi Eva, não foi Deus que criou. Isso é tão perigoso, irmãos, quando não obedeceu ou deixar de cumprir aquilo que Deus determinou. Quando nós aumentamos o mandamento também, nós também prevaricamos contra Deus, porque nós estamos falando coisas que Deus não disse. Eu quero te falar uma coisa nesse momento. Fique na palavra, fique naquilo que Deus disse, fique naquilo que Deus falou, fique naquilo que Deus orientou. Não se mova pela raiva, não se mova pela ira, não se mova pelos conceitos políticos, pelo partidarismo político que envolve muitas questões do nosso país. Seja racional, seja lógico, seja inteligente, faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Não saia dos limites, dos propósitos do teu Deus, daquele que te criou e aquele que cuida de você. Entenda que todas as coisas estão acontecendo por um propósito. Se Deus te mandou falar a rocha, não fira a rocha. Se Deus te mandou ferir a rocha, faça o que Deus mandou fazer. Moisés, da primeira vez, ele feriu a rocha e ele recebeu honra. Se você ler lá em Êxodo 17, você vai perceber que não houve reprovação, porque Deus tinha mandado ele ferir a rocha. Agora aqui, Deus não mandou ele ferir a rocha. Deus falou assim: fala para a rocha. Se mantenha na palavra. Se mantenha nos limites daquilo que Deus falou e daquilo que Deus disse. Não vá além e nem fique aquém. Existem muitos que estão servindo a Deus hoje pela metade, mudando mandamentos, mudando as regras, mudando para facilitar, para o evangelho ficar mais fácil. Isso é prevaricação. Existem pessoas inventando coisas que o evangelho não diz. Isso também é prevaricação. E eu estou falando para vocês que existem coisas que nos impedem de receber a bênção de Deus. A bênção aqui é entrar na terra de Canaã. A bênção nossa é entrar na vida eterna. E nós vamos ser muito cuidadosos com a nossa vida, para que no momento de provação a gente não fale coisas que não deve, a gente não age como não deve, ou a gente deixe de cumprir os propósitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Você está em casa, irmão. Você está em prova, porque Deus está te observando. Ele vai ver como você reage à situação. Ele vai ver como se você permanece crente, cristão, apesar desse momento difícil. Olha, não prevarique contra Deus, porque Moisés, sendo quem era, ele não entrou na terra prometida. E se nós prevaricarmos contra o nosso Deus, nós não entramos na vida eterna. E nada nessa vida vale mais do que a nossa promessa. Muito em breve Jesus vem arrebatar a sua igreja. Eu tenho a forte convicção disso. E eu quero te falar: esteja pronto, esperando por ele, como as virgens prudentes esperavam pelo noivo. Vigia, toma cuidado, mantenha calma e não vá além do mandamento de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigado.